Olá, olá meus amigos. Vamos dar continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos. Vocês estão lembrados que a gente começou a estudar sobre a alma, né? E agora paramos na questão 139. Hoje começaremos da 140 com a pergunta de Kardec, que é a seguinte: o que pensar da teoria da alma subdividida em tantas partes quanto são os músculos e presidindo assim a cada uma das funções do corpo? Na época de Kardec, algumas pessoas, pensadores, definiam a alma como se existisse, na verdade, várias almas no ser humano. Para cada músculo, existiria uma alma que movimentava aquele músculo. Obviamente que isso não se sustentou. E estudando o Espiritismo, nós verificamos que o Espírito é único. Então, talvez eles confundiam e não sabiam precisar os fluidos, né, o fluido vital funcionando em cada órgão, confundindo o fluido vital com a alma propriamente dita. Então, a essa pergunta, os espíritos responderam exatamente isso que eu estou passando para vocês. Isso ainda depende do sentido que se atribui à palavra alma. É aquele problema do entendimento da gente, né? A gente tem uma palavra que não define bem as coisas e abre espaço para várias interpretações, né? A palavra alma, o Espiritismo definiu como sendo o espírito encarnado. Mas quando você diz assim, fulano é a alma da empresa, significa dizer que fulano tem uma dinâmica, que fulano tem a filosofia da empresa. Então já é um outro sentido, né, do que a definição que os espíritos deram para Allan Kardec. Na questão 140A, Kardec perguntou: entretanto, há espíritos que deram essa definição de que cada músculo, cada órgão, o coração, o fígado, o rim, os vasos seriam uma alma. E a resposta é fantástica, porque a resposta que os espíritos deram a Kardec aqui reforça o nosso pensamento que a gente deve filtrar o que vem do mundo espiritual. O fato de ser espírito não quer dizer que saiba tudo, muito pelo contrário. Há espíritos que quase nada sabem ou sabem menos do que a gente. Quando Kardec perguntou, entretanto, há espíritos que deram essa definição de alma. Coração é uma alma, rins é uma alma, fígado, outra alma. Olha o que os espíritos responderam a Kardec: os espíritos ignorantes podem tomar o efeito pela causa. Ou seja, mesmo espíritos fora da matéria podem dar definições completamente ignorantes e equivocadas. Até porque a morte não transforma ninguém em sábio, em anjo ou em demônio. Continuando, na questão 141, Allan Kardec pergunta o seguinte: há alguma coisa de verdadeiro na opinião dos que pensam que a alma é externa e envolve o corpo? Novamente, a tentativa de tentar compreender como funciona a alma. Então, na época de Kardec, alguns diziam: a alma é externa, não é dentro do ser, envolve o ser. Então, Kardec pergunta: o que é que eles acham, eles, os espíritos, a respeito dessa definição? E os espíritos responderam o seguinte: a alma não está encerrada no corpo como o pássaro numa gaiola. Ela irradia e se manifesta exteriormente como a luz através de um globo de vidro ou como o som em torno de um centro sonoro. É neste sentido que se pode dizer que ela é externa, mas nem por isso ela é o envoltório do corpo. A alma tem dois envoltórios: o envoltório sutil, que é o perispírito, e o envoltório denso, pesado, que é o corpo físico. A alma é o centro de todos esses envoltórios, como o germe é um núcleo, como o germe em um núcleo, já o dissemos. Então, gente, sempre é o problema do entendimento da linguagem humana. A alma, nós espíritos, usando o corpo físico, não estamos presos, encastelados no corpo, sem nada dela que se irradie. Não. A alma é o núcleo, é a essência que está dentro, revestido por este corpo. Mas ela não está apenas aqui dentro.
algo da alma, que são seus fluidos, sua atmosfera, sua aura, se expande ao redor do nosso corpo, formando a aura da gente, formando a estrutura eletromagnética que nos envolve. Isto é uma expansão da alma, a expansão do espírito que a gente é. Então, só uma questão da gente tentar se entender com um palavreado humano, ok? Agora, sem dúvida, quando o espírito reencarna, ele vai formando com moléculas físicas este corpo aqui. Então, ele está dentro, mas não está só dentro. Não é como o pássaro que está preso dentro de uma gaiola. Tem a liberdade de se expandir. Tanto é verdade que há criatura que se desprende do corpo, mesmo ainda estando reencarnado, e se manifesta à distância. A gente já viu isso aqui. Tanto é também que o espírito, o indivíduo, pode se expandir de tal forma e agir no ambiente que ele está, mesmo sem deixar o seu corpo físico, apenas com uma expansão dos seus fluidos. Então, o espírito ele tem maleabilidade, ainda que ele esteja preso ao corpo físico. E quanto mais a criatura for espiritualizada, saber como pode manipular a energia pelo pensamento através da sua vontade, ele pode agir e sair muito mais do seu corpo, expandir-se, ainda que desperto, sem sair mesmo do próprio corpo, mas expandir e agir em volta, até aplicando passes à distância e tudo mais. Tá certo? Então o espírito está realmente cercado pelo corpo físico, envolvido pelo seu perispírito, mas ele se expande ao redor desses corpos. Vamos ver aqui outro detalhe. Temos algumas questões, como esta aqui, ó. Pergunta 142. Que dizer de outra teoria segundo a qual a alma numa criança se completa a cada período da vida? É como se a alma fosse incompleta e a cada período que passa da existência da criança, ela fosse se completando, o espírito fosse se completando. Resposta: o espírito é apenas um e está inteiro na criança, como está inteiro no adulto. Os órgãos ou instrumentos das manifestações da alma é que se desenvolvem e se completam. Isso ainda tomará o efeito pela causa. Então veja só, quem vai se completando é o corpo físico da criança. À medida que a criança vai crescendo, vai amadurecendo os órgãos, vai desenvolvendo outros recursos do seu organismo físico. Porém, o espírito que está encarnado ali, desde quando nasceu, desde quando o feto se formou, é um espírito único e está inteiro naquele corpo, está inteiro naquela criança, tá certo? O espírito não está ali pela metade e vai se completando, não. O nosso corpo físico, à medida que a gente vai crescendo, os anos vão passando, ele vai amadurecendo, vai ganhando a maturidade para agir e para funcionar conforme previsto pela natureza. Mas o espírito já está integralmente, desde que acontece o nascimento, está integralmente ali na criança. Totalmente. Questão 143. Por que nem todos os espíritos definem a alma da mesma maneira? Isso mais ou menos já foi explicado, né? Nas questões anteriores. Os espíritos não se encontram, todos eles, esclarecidos no mesmo ponto. Tem espírito que não consegue definir, por exemplo, a imortalidade. Tem espírito que nem sabe que é imortal. Tem espírito que nem sabe que desencarnou, que morreu, que deixou o corpo físico. Tem espírito que não sabe mais do que sabia quando estava no mundo. Então, isto é que levou Kardec, desde quando os espíritos disseram: nós somos as almas dos homens que viveram na Terra, que Kardec entendeu a heterogeneidade do mundo espiritual, que existem espíritos das mais variadas condições, como nós encontramos também aqui no mundo físico. Pessoas mais inteligentes, pessoas menos inteligentes, pessoas sábias, pessoas menos sábias, moralizadas, outras nem tanto. Entenderam? Então, da mesma forma, é o mundo espiritual que nos cerca, que está em torno de nós. E alguns espíritos não perderam, como tinha aqui na Terra, aquele hábito de orgulho de achar que sabe. E aí eles podem, quando os espíritos começaram a se manifestar no século XIX, muitos médios invigilantes, imprevidentes, porque não sabia, tudo era muito novo, foram utilizados por espíritos pseudo-sábios. Então muitos deram respostas absurdas, daí porque a importância do trabalho de Allan Kardec de filtrar e explicar
o problema dessa diversidade, o que aparentemente faria crer que não haveria uma unidade de vistas e de ensinamentos dos imortais. Não, existe. A fonte vindo superior converge os mesmos ensinamentos. Quanto mais baixa a vibração e a condição moral dos espíritos, é que você vai encontrando maior diversidade de conhecimento, exatamente por conta da ignorância que ainda envolve grande parcela dos espíritos que estão em volta aqui da Terra. Ok? Então, quanto mais espíritos elevados, eles têm uma visão de unicidade, de uma coisa organizada, com respostas convergentes. Os espíritos levianos, brincalhões, menos moralizados, menos avançados, respondem de acordo com o seu grau de evolução. Por isso que a gente tem que estar atento para não levar ao pé da letra, nem apoiar toda a informação que vem do mundo espiritual. Na questão 143, aliás, 144, que se deve entender por alma do mundo? Tem que dizer assim, como se, uns interpretam como se a Terra tivesse um espírito, né, que incorporou na Terra. A resposta que eles deram é o seguinte: é o princípio universal da vida e da inteligência, do qual nasceu as individualidades. Ou seja, é a essência, a vibração, a mente de Deus que a tudo no universo penetra. Tudo no universo penetra. E também você pode interpretar como sendo legião de espíritos individuais, como a gente, só que espíritos responsáveis pelos fenômenos da natureza, que cuidam desta mesma natureza. Nós já sabemos, formado pelos espíritos superiores, que há espíritos que cuidam de todas as forças naturais, tempestades, florescimento, período outonal, o desenvolvimento do reino vegetal, do reino animal, do reino mineral. Então pode-se interpretar por esse prisma também. Espírito da Terra seriam legiões de espíritos que cuidam, em nome de Deus, do aperfeiçoamento e desenvolvimento do nosso planeta como um todo, da natureza e todos os seus elementos. Mas também, no sentido figurado, significa a mente divina, né? o que fez nascer a Terra, que é a alma de Deus. Vamos lá. Na questão 145. Como é possível que tantos filósofos antigos e modernos, durante um longo tempo, hajam discutido sobre ciência psicológica sem terem chegado à verdade? Os espíritos responderam a Kardec que eram homens limitados, mas que trouxeram com seu gênio contribuição para que a gente cada vez mais entendesse os dramas psicológicos da alma humana, compreendesse melhor o ser humano. Erraram como pessoas humanas que eles eram, mas trouxeram contribuições monumentais. A gente pode citar mais para a modernidade, século XX, a figura de Sigmund Freud, que abriu um leque imenso através da psicanálise para a gente entender mais a alma humana, a mente humana. Depois, Carl Gustav Jung, o seu discípulo mais direto, que trouxe uma contribuição, ao meu ver, muito mais além até do que o próprio Freud, penetrando em detalhes que se somariam ao conhecimento espiritualista da vida. Tantos outros deram continuidade com a sua parcela de contribuição, até a quarta força chamada da psicologia, psicologia transpessoal, com Stanislav Grof e tantos outros, que passaram a aprofundar e a trazer a contribuição de que o ser humano, a mente humana, não é só formado por uma só vida, e sim nós somos um complexo de todas as nossas aquisições e experiências de várias reencarnações. Então, esses pensadores trouxeram, de alguma forma, disseram os espíritos, sua contribuição em cada etapa da humanidade, para que a gente pudesse ir compreendendo paulatinamente melhor o que é o ser humano, o que somos nós e o que é a vida. E nós temos aqui, a alma, pergunta Kardec na questão 146, a alma tem sede determinada e circunscrita no corpo? Quer dizer, a alma estaria localizada num ponto focal, num ponto único do corpo? Resposta dos espíritos: não, mas reside mais particularmente na cabeça dos grandes gênios, naqueles que pensam muito, e no coração dos que sentem bastante, e cujas ações têm toda por objetivo a humanidade. O que é que os espíritos quiseram responder a Kardec? Primeiro, não existiria um ponto focal único, porque quando o espírito se liga ao corpo, veja só, estamos falando do agente, espírito reencarnado. Nós nos ligamos ao corpo físico célula a célula, molécula por molécula. Então todo o nosso ser está ligado ali.
O espírito está integralmente ali. Cada citoplasma celular tem a ligação do perispírito com a matéria. Agora, se a gente for pegar, novamente, a linguagem humana, se o espírito, a alma, é o que pensa, a gente pode dizer que o foco dela estaria na mente, no cérebro. Assim como uma criatura como Madre Teresa de Calcutá, Chico Xavier, poderíamos dizer que a grande expressão da alma, a sua maior forma de se manifestar, estaria no coração, onde reside a simbologia do afeto, do amor. Mas aí é uma questão de a gente encontrar a palavra para definir as coisas. Nós estamos ligados ao corpo físico em todo o nosso ser. René Descartes, aquele que nos trouxe o começo do estudo da razão, penso logo existo, ele já dizia na sua época, se não me falha a memória, século XVI para o século XVII, século XVI, René Descartes já dizia que a alma residiria na glândula pineal, já naquela época. E nós vamos encontrar André Luiz dizendo-nos que a glândula pineal, ou a epífise, é a sede dos fenômenos psíquicos, da mediunidade e outros recursos que o espírito possui. Se manifesta através, ou seja, usa o vigor da função da glândula pineal. Então nós sabemos que o espírito é o que pensa. Logo, se você pegar o pensamento como a base da expressão maior do espírito, podemos dizer que ele estaria no cérebro, na matéria. Aquele que muito ama, mas não tem muitos conhecimentos, pode dizer que a sua expressão maior, o espírito está convergindo para o coração. Mas isso é apenas uma figura de linguagem, uma força de expressão. Nós estamos ligados, molécula a molécula, a todas as partes do nosso corpo e nos irradiamos para fora dele. E por fim, para encerrar hoje nosso estudo, 146A. Que pensar da opinião dos que situam a alma num centro vital? Significa dizer que o espírito habita de preferência essa parte do vosso organismo, pois para ali convergem todas as sensações. Os que a situam nos que consideram o centro da vitalidade confundem com o fluido princípio vital. Contudo, pode-se dizer que a sede da alma se encontra especialmente nos órgãos que servem para as manifestações intelectuais e morais. É um fechamento daquilo que eu expliquei na pergunta anterior. Às vezes as pessoas confundem fluido vital com o espírito. Fluido vital é o fluido que dá força existencial, que dá vitalidade, não direto, dá vida aos órgãos físicos. E o espírito que atua ali precisa que exista fluido vital para que ele possa intelectualizar a matéria. Então tem gente que confunde fluido vital com o espírito. Não. O espírito ele se despreende, o fluido vital encerrando a sua existência aqui, a gente morre. E aí o espírito não pode mais utilizar aquela matéria. Tá certo? Então, na verdade, é dentro daquilo que eu falei. Quem ama muito, você diz que a alma dele está no coração. O gênio, que pensa muito, cientista, um artista genial, pode dizer que está na mente, no cérebro. É só uma questão de você definir aonde a criatura se expressa melhor para a vida. Mas o espírito ele está em todo o ser, em todo o nosso organismo, se expandindo em volta de nós mesmos. Ok? No próximo estudo a gente vai ver sobre materialismo. Muita paz, um grande abraço, Deus abençoe a todos.